Eu tava jogando Call of Duty da Segunda Guerra Mundial e me perguntei, será que já rolou algumas coisas bizarras durante a guerra? Eu dei uma pesquisada e trouxe aqui pra vocês. Massacre de My Lai. Em 16 de março de 1968, na aldeia vietnamita chamada Sun Mi, soldados dos Estados Unidos realizaram o que se tornou o maior massacre de civis cometidos por forças americanas no século XX. Entre 347 a 504 aldeões desarmados. A maioria, mulheres, crianças e idosos, foram mortos. Muitas mulheres e meninas, algumas com apenas 12 anos, foram estupradas antes de serem assassinadas. Corpos foram mutilados, casas foram queimadas e o gado foi abatido. Testemunhas descreveram que mulheres usando seus próprios corpos para proteger as crianças, apenas para que os soldados atirassem nelas. Uma única vala continha mais de 70 mortos. O pelotão foi de cabana em cabana, matando famílias inteiras, esfaqueando os feridos com suas baionetas e lançando granadas. Soldados depois testemunharam que suas ordens haviam sido destruir tudo, não deixar nada e tratar qualquer pessoa ali como inimigo. Um soldado atirou intencionalmente no próprio pé para evitar de participar. Alguns, como Michael Bernhard, recusaram-se a matar. Depois ajudaram a expor o que aconteceu. O massacre poderia ter sido ainda pior, se não fosse pelo oficial Warrant Officer Hugh Thompson Jr. e sua tripulação de helicóptero, voando baixo sobre a aldeia. Eles viram mulheres e crianças sendo massacradas, e em certo momento, Thompson pousou entre os soldados dos Estados Unidos e civis aterrorizados, ordenando que seus próprios artilheiros atirassem contra os americanos, e continuassem matando. Ele pessoalmente evacuou os sobreviventes do helicóptero, salvando dezenas. No início, o massacre foi relatado como uma grande vitória, alegando que 128 vietnamitas haviam sido mortos. A unidade foi parabenizada. Oficiais a longo prazo da cadeia do comando trabalharam para esconder a verdade. Mas mais tarde, quando os veteranos como Horn Reinhold falaram e a jornalista Sion Hirst investigou, o mundo conheceu a história real, quando fotografias surgiram mostrando mulheres, crianças e bebês empilhados em valas. O que aconteceu não pode mais ser negado. No fim, 26 soldados foram acusados, mas apenas o tenente Cali foi condenado. Ele foi considerado culpado de assassinar 22 aldeões e condenado à prisão perpétua, mas cumpriu 3 anos e meio em prisão domiciliar, após a intervenção do presidente Nixon. Medina foi acusado de dar as ordens, mas logo foi absolvido. A maioria dos outros escapou de punição. Sobreviventes, muitos deles eram crianças na época, carregaram muitos traumas naquela década. Um relembrou: todos da minha família foram mortos. Eles me jogaram uma vala cheia de corpos mortos, e eu estava coberto de sangue e cérebros. Esse não é um crime de guerra, mas é algo que aconteceu aqui no Brasil e eu queria contar pra vocês. Massacre do Carandiru. Na manhã de 2 de outubro de 1992, o maior presídio da América Latina se transformou em um campo de execução. A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, abrigava mais de 7 mil presos. Superlotação. Naquele dia, uma briga entre os retentos do Pavilhão 9 saiu do controle. O que começou como um conflito interno rapidamente virou uma decisão do Estado. A polícia militar foi acionada. O comando de operação ficou nas mãos do coronel Biratã Guimarães. A ordem oficial era conter a rebelião, mas o que seguiu não foi contenção, foi um extermínio. A PM invadiu o pavilhão fortemente armada. Fuzis, metralhadoras e escopetas. Os presos estavam em suas maiorias desarmados. Muitos já haviam se rendido. Outros se esconderam em celas, banheiros e corredores estreitos. Os policiais avançaram andar por andar. Testemunhos posteriores relataram tiros a queima-roupa, execuções dentro das celas e presos mortos. Em várias celas, todos os ocupantes foram assassinados. Algumas vítimas foram atingidas dezenas de vezes. Outras morreram ajoelhadas ou deitadas no chão. O massacre durou poucas horas. Quando terminou, 111 detentos estavam mortos. Nenhum policial morreu. A maioria das vítimas levou tiros na cabeça, no peito ou até mesmo nas costas. O sangue escorria pelos corredores e a escada do pavilhão 9. Após a chacina, o local não foi isolado corretamente. Corpos foram removidos sem perícia adequada. A cena do crime foi lavada com mangueiras e as provas desapareceram. A versão oficial falava em legítima defesa e o confronto armado, mas em laudos do Instituto Médico Legal desmentiram essa narrativa. Fotos mostraram celas pequenas tomadas por corpos empilhados. Peritos constataram que muitos tiros foram disparados de cima para baixo, indicando que os presos estavam rendidos ou caídos. Mesmo assim, o Estado sustentou por anos a ação que havia sido necessária. O massacre causou repercussão internacional imediata. A Organização dos Direitos Humanos classificaram o episódio como uma das maiores violações de direitos humanos da história do Brasil. A ONU condenou a ação. O mundo viu o que havia acontecido dentro dos muros do presídio. Mas a justiça brasileira seguiu outro caminho. O coronel Biratã foi condenado inicialmente por mais de 600 anos de prisão. Pouco tempo depois, a sentença foi anulada. Ele acabou sendo absolvido. Anos mais tarde, foi encontrado morto em circunstâncias controversas. Os policiais foram julgados em processos fragmentados. Décadas depois, algumas condenações ocorreram, mas muitas foram anuladas. Nenhum responsável direto cumpriu pena proporcional ao crime. Massacre da Praça Niçar. Este foi diferente dos outros. Aconteceu sem aviso, não pelo exército regular dos Estados Unidos, mas por um contratado privado conhecido como Blackwater.
o que tornou ainda mais controverso. Em uma manhã normal de setembro de 2007, o comboio de Blackwater entrou na Praça Nissar, em Bagdá, para liberar uma rota para as autoridades dos Estados Unidos. Momentos depois, do nada eles abriram fogo contra civis iraquianos. 17 pessoas foram mortas e outras 20 ficaram feridas. Algumas foram baleadas, enquanto ainda sentadas em seus carros. Por exemplo, testemunhas descreveram um pequeno Kia, com a mãe e seu filho adulto dentro. O filho foi baleado na cabeça e o carro continuou andando, e foi crivado de mais balas antes que uma granada incendiasse. A Blackwater alegou que o comboio havia sido emboscado e que os seguranças atiraram em legítima defesa, mas o governo iraquiano chamou de ataque não provocado. O Departamento do Estado admitiu que pessoas inocentes haviam sido mortas, e o Iraque suspendeu a licença da Blackwater para operar em seu território e exigiu responsabilização. Várias investigações começaram, e um relatório militar dos Estados Unidos apoiou a versão do Iraque, sendo que a Blackwater estava em falta, e o FBI concluiu que pelo menos 14 das 17 pessoas foram mortas baleadas sem justificativa. Disseram que os investigadores que o tiroteio foi errado. Um guarda até continuou atirando depois que os outros gritaram para ele parar, até que outro contratado apontou sua arma para forçá-lo a recuar. O massacre levantou questões sobre o papel de contratados militares privados, e o Iraque exigiu punição para Blackwater. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou um projeto de lei para contratados sob lei criminal dos Estados Unidos em zona de guerra, embora o Senado não tenha votado. Em seguida, o Departamento do Estado informou a Blackwater que seu contrato de segurança não seria renovado. E anos depois, o caso chegou aos tribunais dos Estados Unidos. Em 2014, 4 sentenças da Blackwater foram condenadas em tribunal federal. Um deles foi condenado à prisão perpétua, enquanto outros receberam mais ou menos 30 anos de cadeia. Massacre de Noguni. No verão de 1950, durante a Guerra da Coreia, uma das suas tragédias mais sombrias aconteceu. Em uma ponte ferroviária perto da aldeia Noguni, comandantes dos Estados Unidos temiam que os soldados norte-coreanos estivessem disfarçados de civis. Assim ordenaram que os movimentos dos refugiados fossem bloqueados. Documentos desclassificados mostraram mais tarde de que alguns comandos foram ainda mais longe, autorizando as tropas a atirar em grupos civis. Então o desastre aconteceu. Ondas de refugiados fugindo para o sul de avanço do exército norte-coreano chegaram às linhas dos Estados Unidos e lá foram parados, revistados e agrupados. Perto dos trilhos da ferrovia em Noguni, aviões americanos então atiraram contra eles. Sobreviventes dizem que tropas terrestres logo abriram fogo também, empurrando eles para os bueiros, prendendo sob passagem das pontes. Centenas de refugiados sul-coreanos, principalmente mulheres e crianças e idosos, ficaram sob fogo. E por 3 dias, famílias gritaram enquanto empilhavam corpos, uns sobre os outros, para se proteger. Bebiam de um riacho tingido de vermelho com sangue, e várias crianças morreram ao seu lado. O número de mortos sempre foi debatido, com sobreviventes falando cerca de 400 mortos, e veteranos dos Estados Unidos dando números que variam de dezenas e várias centenas. Uma investigação do governo sul-coreano conseguiu confirmar 163 pessoas mortas ou desaparecidas pelo nome, junto com 55 feridos, o que concluiu que o total realmente era muito maior, em torno de 250 a 300 mortos. Quase metade das vítimas confirmadas eram crianças, por décadas, e a história foi silenciada enquanto sobreviventes viviam com medo sob governos autoritários da Coreia do Sul. Foi apenas em 1999 que a Associated Press expôs a história mundialmente, entrevistando sobreviventes e veteranos dos Estados Unidos. A reportagem ganhou um prêmio Pulitzer e forçou tanto os governos dos Estados Unidos quanto a Coreia do Sul a investigar. O relatório do Exército dos Estados Unidos, de 2001, admitiu que civis haviam sido mortos por fogo aéreo e o terrestre americano, mas alegou que não havia ordens para massacrá-los deliberadamente. Campos de concentração nas Filipinas. Durante a Guerra Filipino-Americana, campos de concentração foram usados em Batangas, e um oficial americano os descreveu como algum subúrbio do inferno. Você logo entenderá o porquê. Na época, o general James Franklin Bell assumiu o comando das forças dos Estados Unidos, e seu objetivo era matar de fome os rebeldes e cortá-los qualquer apoio. No entanto, como havia muitos civis, decidiram colocá-los em campos fortemente vigiados, enquanto suas casas e campos e animais eram destruídos. Todos os civis eram obrigados a portar documentos de identificação, e qualquer pessoa encontrada fora dos campos sem eles poderia ser baleada no local. O próprio Bell disse que a neutralidade não deveria ser tolerada, o que significa que todos eram inimigos ou amigos, e qualquer um acusado de ajudar os rebeldes corria risco de execução. As condições dos campos eram catastróficas, pessoas eram amontoadas em espaços superlotados, com saneamento precário, o que fez as doenças se espalharem rapidamente. Cólera, varíola, beriberi, até a peste bubônica mataram milhares. A comida também era escassa, e alguns soldados descreviam grupos de mulheres, homens sendo forçados a cavar suas próprias covas, antes de serem executados. A tortura também era praticada, como o waterboarding. Entre janeiro e abril de 1902, 8.350 pessoas morreram nos campos. Em alguns campos, até 1 em cada 5 prisioneiros morreu. Para acalmar a indignação pública dos Estados Unidos, o principal oficial de relações públicas do exército tentou defender os campos. Ele alegou que eram destinados a proteger os nativos amistosos e alimentá-los e ensiná-los melhor higiene. No
No entanto, essa alegação desmoronou quando os relatos de dentro dos campos surgiram com cartas de soldados e testemunhas. Você achou que faltou uma história? Você acha que merece uma parte 2? Comenta aqui embaixo e eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas antes de você ir, eu queria agradecer os membros que apoiam esse projeto no nosso canal. Sem eles, esse projeto não seria possível. Mas agora, realmente, antes de você ir, eu vou deixar 2 vídeos que eu acho que você vai gostar.